aqui nesse país, nós podemos dizer que até hoje a sua influência na tecnologia está atual. Por quê? Quando vocês começarem a pesquisar sobre o Benin, vocês vão descobrir que a coisa mais importante que eles fizeram foi, que vocês vão encontrar, os bronzes do Benin. E aí o Benin trabalhava esse bronze através de um método chamado método de cera perdida. Alguém sabe o que é isso? Ok. O método de cera perdida é simplesmente o seguinte: pegavam cera, faziam uma escultura em cera, agregavam o barro, fechavam bem fechado, deixavam alguns furos, derretiam o material, despejavam. Conforme despeja, a cera se perde e você tem uma estátua que depois que o material solidifica, você quebra o barro, então você tem uma estátua perfeita. Isso chama-se método da cera perdida. Foi inventado por esse povo aqui. Posteriormente foi aperfeiçoado por todo o mundo da época, né? Mas mais aperfeiçoado ainda pelos italianos, que são os últimos fabricantes de sino que existem no mundo hoje, né? Não se fabrica praticamente mais sinos no mundo inteiro. Então eles têm uma técnica mais avançada baseada no método da cera perdida. Quer dizer, isso chega até o Brasil, não é? Evidentemente, fica claro isso. Chega até o Brasil, quer dizer, influencia a nossa fundição. Até porque são esses povos mais antigos, né, que também descobrem a fundição do ferro. Né? Diferentemente do que é propagado, que a grande tecnologia está na Europa. Né? Então não está na Europa, isso tudo está na África. Tá? Quer dizer, é lá que você vê a idade do bronze e a idade do ferro. Então as tecnologias são descobertas lá. Os grandes laboratórios estão na África. Posteriormente, os europeus pilham, na realidade até aperfeiçoam os métodos. Né? A gente não pode também deixar de ver esse lado. Eles pilham e posteriormente, tecnologicamente, eles avançam nas pesquisas para que aquele material seja melhor do que foi encontrado. Mas eles mentem quando dizem não, isso é nosso. É mentira, né? É igual a questão dessa fruta que nós temos no Brasil, aquela fruta do Pará. Não, aquela grande. Como é que chama? Tem um assunto dela? Cajá? Não, fruta. Cupuaçu. Quer dizer, alguns anos atrás nós não podíamos usar o nome cupuaçu. Por quê? Os japoneses vieram aqui no Brasil, acharam muito bonito, foram patentear o nome. E a gente não podia mais ter cupuaçu no Brasil. O cupuaçu é nosso, mas a gente não podia vender o cupuaçu. Tinha que arrumar um outro nome para o cupuaçu, porque não podia vender, porque os japoneses eram donos da marca. Né? E aí entraram em processos diplomáticos, né? E aí nós conseguimos reabrir o nosso nome. Só para vocês terem uma ideia da expoliação que os europeus fizeram, o aparelho mais importante para se medir as distâncias foi inventado pelos chineses, né, que é o astrolábio. Mas isso não é verdade, né? Porque quem inventou foram os europeus, né? Agora, ultimamente, é que desmentiram isso, porque acharam um astrolábio em algum lugar da China, né, e que tinha, assim, 2000 anos antes de Cristo. Era um aparelho rudimentar complexo, mas era ele que media
às distâncias e orientava os navegadores. Né? E, no entanto, a história diz que tudo foi os americanos ou os ingleses, né? Ou os franceses também. Os franceses também inventaram um bocado de coisa, né? Então, muito bem. Então, nós falamos aqui desses dois, mas isso nós vamos falar posteriormente, esses dois impérios, porque eles falam mais diretamente ao Brasil. Então, veja bem, os primórdios, veja bem, nós vamos falar de entre 700 e 1200 depois de Cristo, quando é fundado o Ghana, o Império do Ghana. Acredita-se que o florescimento desse império remonte, na realidade, ao século IV. Tá? Fundados por povos berberes, quer dizer, ele está na área subsaariana. Segundo uns, e por outros por negros mandês ou mandigas do grupo Soninké. Isso vocês vão entender mais para frente. O antigo nome desse reino era o Agadogu. E essa cidade existe até hoje. Né? Não é mais um grande reino, mas existe até hoje. Ocupava uma área tão vasta quanto a moderna Nigéria, incluindo ainda os territórios do Mali Ocidental e do sudoeste da Mauritânia. Para quem gosta de ver mapas, já observou, já viu esses países? Já. Não, você é suspeito. Você é suspeito. Mas assim, influencia mais ou menos. Exato. Eu sou um péssimo desenhista, né? Mas a África é mais ou menos isso aqui, assim. É mais ou menos isso, tá? Aqui é onde está o chifre, o chamado chifre da África, tá? Que aqui já está o continente europeu, né? E nós estamos, aqui você tem a chamada África do Norte. Aí você tem a África chamada África Ocidental ou Central, e aqui você tem o Sul. Né? Eu venho conversando com o professor, nós não podemos dizer que isso aqui é o Sul da África, né? Porque vira um país. Né? Hoje, quando a gente fala que vai para a África do Sul, a gente vai exatamente para um país. Né? Antigamente a gente ia para a África do Sul em alguns países aqui na África do Sul. Hoje não vai mais. Hoje você vai para um país que está aqui, ou melhor, que está aqui, né? E chama-se África do Sul. Então nós estamos falando, aqui você tem o Saara, tá? Então nós estamos falando de uma área por aqui, ó, dentro dessa coisa aqui. Então você tem aí, né, a Nigéria, ela está mais ou menos aqui, ó. Ela está mais ou menos aqui, tá? E esses reinos que nós estamos falando estão mais ou menos por aqui, abaixo do Saara, né? Por isso é considerado subsaariano, né? Então incluía uma grande parte da parte litorânea, tá? E até dentro do continente, porque ele pegava o Mali, né, que fica ao sudoeste da Mauritânia, que também está nesse espaço. Dentro do reino do Ghana, uma das coisas mais importantes que nós tínhamos foi uma coisa que veio influenciar a universaria do mundo inteiro, não só no Brasil. Eles eram exímios fundidores de ouro, porque eles tinham muito ouro em Ghana, né? Então eles faziam uma coisa que até hoje se faz, e os portugueses trouxeram para o Brasil, que é uma coisa chamada filigrana. Vocês têm ideia do que é filigrana? Filigrana é quando você pega uma peça de ouro, depois de fundido, uma placa de ouro, e você trabalha ela com cinzéis, que eram na época, né? Eles eram cinzelados, então faziam figuras super delicadas, né, naquela peça de ouro. Isso pode ser feito em qualquer outra peça, mas os ganenses, né, eram exímios fundidores do ouro e eram exímios escultores
construtores, cinzeladores, trabalhavam com ouro de uma forma que os europeus, quando chegaram, ficaram malucos. Sabe como que eles conseguem fazer isso? Né? Pegar uma peça, fundir, por exemplo, um chifre de ouro, cinzelar ele por dentro e por fora, fazendo figuras. Né? Então, o artífice do Ghana foi considerado um dos grandes artífices que nós tivemos em toda a história. E a partir dele, esse ensinamento é passado à Europa, posteriormente também vai trabalhar a filigrana. Quer dizer, com o próprio ouro deles, né? Eles vão lá, roubam o ouro, e aí aprendem o ofício e levam para a Europa. Né? Então, esse é uma das grandes contribuições que os ganenses, né, nos deram, não só ao Brasil, né, porque termina que tudo isso vem desembocar aqui no Brasil através de Portugal. Muito bem, e aí você tem um outro império que foi importante, também está aí nesse pedaço, na área subsaariana, que é o antigo Mali. Por acaso o Mali ainda existe, né? Quer dizer, o Ghana hoje é um país, né, democrático, né, e vive aquela problemática a partir da colonização, né? Então, perto, né, nós já falamos disso, quer dizer, o Mali já pertenceu ao Ghana e hoje é um país independente. Né? E os fundadores desse império, né, teriam sido caçadores que se reuniam em confrarias ligadas pelos mesmos ritos de celebração das religiões tradicionais. O fervor com que praticavam a religião de seus ancestrais veio até bem depois do advento do Islã, conquistando o que restara do antigo Ghana. Em 1240, Sundiata Keita expandiu seu império e já era oficialmente muçulmano desde há um século. Né? E aí, quer dizer, você tem desse grupo, que hoje é um país, né, chamado Mali, você tem uma série de descobertas e uma série de artefatos que foram produzidos, né, não só para a caça, porque eram exímios caçadores, né, e esses artefatos terminam aqui no Brasil, né, como você tem dentro do Mali a questão das pedrarias, da lapidação. Esses povos, né, trabalhavam muito bem as pedras preciosas, e são deles os primórdios da lapidação, que posteriormente vem avançar, né, e se modificar, e podemos dizer, chega ao Brasil através desses métodos. Muito bem. Depois nós temos um outro império que também tornou-se importante na história da África, né, que é o Império Songhai. O Songhai tinha uma organização mais elaborada do que a do Mali. E segundo os mitos, o Império Songhai teria suas origens num antepassado lendário, o gigante comilão, chamado Faran Makan Ote, que era de um clã de pescadores. Pretende-se que por volta de 500 depois de Cristo, conforme diz a tradição, de guerreiros berberes, chefiados por Dia Aliamé, teriam chegado à curva do rio Níger, tomando o poder dos pescadores. A partir daí, a dinastia do Dia reina até hoje. Né? Reina, muito embora tenha perdido o poder, né? Mas continua reinando. Eles tiveram o seu reino estabelecido até 1009, quando se convertem
oficialmente ao islamismo e transfere a capital para um lugar chamado Goa. Essa mesma dinastia, né, reinou até 1335. Né? O Songhai, da mesma forma que o Ghana, tinha um vasto conhecimento não só da universaria como da oh meu Deus, os fabricantes de estátua, de estatuária, né? Também em filigranas. É interessante que esses povos mais antigos gostavam de peças muito bem elaboradas. Né? E isso você vai encontrar também na China. Né? Essa questão de trabalhar não só a madeira, como qualquer outro tipo de material de forma minuciosa. Né? Então, o povo do Songhai tinha essa coisa, além de tradição de ferraria, de forjaria. Eles não só conseguiam forjar o bronze, que é um material mais útil, mais mole, como também conseguiam trabalhar o ferro de maneira muito especial. Conseguiam já dar têmpera ao ferro, né? Através de métodos primitivos, mas tinham já uma técnica toda especial que depois é repassada, né, aos dominadores. O outro grande império da África Negra é o Império de Kanem, ou Nu, florescido por essa época, ao norte da Nigéria. O Kanem Bornu, ele existe desde 800 depois de Cristo, e tinha grandes cidades-estados. Né? As cidades eram dirigidas por um grupo chamado Hausa, ou uma etnia. E para que vocês tenham uma ideia, veja bem, nós estamos falando de 800 depois de Cristo, esse grupo Hausa veio parar no Brasil durante o período da escravidão. E deixaram não só rudimentos da língua, como da cultura e da religião. Esse país estava situado entre o Níger, para que vocês tenham uma ideia, hoje se pegarem um mapa e pegarem essas indicações, vocês vão ver, entre o Níger e o Chad. Que na realidade é uma grande encruzilhada. Constituíram-se por volta do século VII, em redor das vias comerciais que ligavam Trípoli ao Egito, perto da floresta tropical de um lado e, por outro lado, o Níger. Né? Eles chegaram a ser tão importante que entram, sobem, que é uma coisa difícil, eles atravessam praticamente o Saara e vão até onde está hoje o Darfur, né? Que é no Alto Egito, no Alto Nilo. Os Hausas, esses que eu falei que vieram do Brasil, né, eram a classe dirigente. Eles ficavam muito mais, eles dirigiam o país a partir do norte e do leste. Estavam perto do Mali e do Songhai. Foi um dos mais vastos impérios, dos grandes impérios africanos. Sua influência no período de maiores esplendor estendia-se desde a Tripolitânia do Egito até o norte dos Camarões. Camarões é hoje onde existe o país de Camarões, né? E ao Níger, nas margens do Nilo. As origens do Kanem encontram-se nas conjunções dos nômades e sedentários da África subsaariana. Eles é quem engendram esse país. Muito bem. Alguma pergunta nesse sentido? Alguém vai falar alguma coisa? Não. Pode. Muito bem. Então, veja bem, nós falamos de alguns povos. Né? Agora, como é que esses povos
chegam e por que chegam ao Brasil? Né? Qual é a lógica dessa coisa? Né? Os primeiros africanos a chegarem ao Brasil foram os povos de origem bantu. Olha só, nós falamos de tudo isso, não falamos dos bantus. Ó, você fica calado. Não é ele não, é o outro. É porque nós temos ali um bantuísta. O Nelson é bantuísta. Então, os povos considerados bantu, né, são os povos que estão aqui ao sul da África, né? Ao sul da África. Agora, Moçambique, Congo, Benguela, Tapa, Namíbia, entre outros. Madagascar. Né? Então, muito bem. Eles vêm para o Brasil trazidos pelos portugueses, que já tinham, vejam bem, submetido à vassalagem dois dos maiores reinos dessa parte do sul da África, o reino de Angola e do Congo, situados na chamada costa do Golfo da Guiné, né? Região Moçambique e Zimbábue, hoje. Povos que falavam a mesma língua, porém traziam com eles muitos dialetos. Acredita-se que em torno de 270. E eles representavam 2/3 do continente africano chamado África Negra. Por volta de 1750, os ingleses, já ativos na África Ocidental, negociando com o Império Oió. Isso, 1750, os ingleses negociavam com o Império Oió. Ao mesmo tempo, os franceses negociavam com o Dahomey, visando a dominação dos reinos e a futura escravização de seus povos, provocando em 1808 a chamada Guerra de Ilorim. Os ingleses insuflavam os iorubás e os franceses os beninenses. Como resultado dessa guerra, ambos os impérios caem na mão de seus respectivos insufladores e, como consequência, os iorubás Onagô e os dahomeanos Ongês são introduzidos como os escravos no Brasil por volta de 1850. Então vejamos, nós então agora temos só dois para conversar. Eu vou apagar isso aqui. Então você tem os primeiros a chegar no Brasil, que nós vamos colocar agora. Muito bem. Alguém de vocês sabe o que é esse povo? Primeiro, a gente não são tribos, tá? São povos com culturas complexas, né? Impérios importantes de povo. Não são simples tribos, como costuma se falar no Brasil. Alguém de vocês consegue visualizar o que esses povos trouxeram e que você hoje usa? Ninguém. Boa parte da comida, né? Da culinária. Culinária. Música. Música. O que, por exemplo? Letra. Não, esse é outra parte. Continua, vamos embora. Vocês estão chegando perto. Agora, o samba. O samba. Vocês hoje, todos vocês dançam samba. Quer dizer, quem não dança, remexe. Ou fica sentado na cadeira fazendo assim. Mas vai ao desfile da escola de samba. Ou bom sujeito não é. Ou então, cara.
Manda ele para os Estados Unidos resolver o problema dele. Então, vocês veem, nós vivemos a cultura Angola como por acaso. Né? Hoje nós temos os grandes espetáculos que nós temos no Brasil são produzidos por aquilo que a cultura africana nos trouxe de bom. Não é que é o samba. O que mais? Alguém, você falou da culinária. O que seria? Me diga uma coisa que nós deixaram aqui que nós continuamos fazendo, da mesma forma que eles faziam, inclusive. E falando da mesma forma que eles falavam. E uma coisa que eu acho que todo mundo aqui come. Quem não come fubá? Eu achava que era indígena, Não, não é. Segundo a professora, doutora Ieda Pessoa de Castro, eminente etnolinguista da UFBA e da UNEB e da Universidade de Senegal e não sei de mais de onde você é. Fubá é Angola Congo. Quem de vocês, numa brincadeira mais íntima, não chama o outro de moleque? Quem não chama de moleque? Na brincadeira chama, ei, você virou moleque, você é moleque. Isso é língua Congo. Isso é língua Angola Congo. Olha, eu estou falando aqui, inclusive, a Congo. Não, não é. Não é. Eu tenho que pedir licença.